Olá, economistas, professores de economia, estudantes, bacharéis e todos aqueles que assistem os nossos programas na TV Economista. No programa passado, eu analisei e expus alguma coisa sobre a atuação do economista como perito do juízo. Nesta edição de hoje, eu estou falando com vocês sobre os peritos assistentes técnicos. O que vem a ser o perito assistente técnico? Voltando um pouquinho ao perito do juízo, existe uma fase do processo judicial e também do processo arbitral em que o juiz e os advogados precisam provar determinados fatos. Provar que os fatos que vão dar base à aplicação do direito são fatos realmente existentes que podem ser demonstrados. Para isso os juízes e os advogados usam documentos, por vezes testemunhas, que é uma prova fraca, mas a prova chamada de prova nobre é a prova pericial. Nesse momento, o juiz, tendo dúvidas sobre os fatos, pede então que um perito do juízo que ele nomeia faça o trabalho de levantamento desses fatos a partir das alegações das partes e dos quesitos, ou seja, perguntas que as partes façam ao perito do juízo para esclarecer o que ocorreu, as origens, o que de fato ocorreu, a origem e também as consequências daquilo que ocorreu. Quando o juiz aponta um perito do juízo, ele automaticamente, e se não fizer não há necessidade, porque o Código de Processo Civil manda assim, as partes envolvidas, elas têm direito de cada uma indicar um assistente técnico, um perito ou assistente técnico. Quem é o perito ou assistente técnico? Normalmente é um profissional da mesma especialidade do perito do juízo ou de área semelhante e que possa acompanhar o trabalho do perito do juízo, que possa assessorar o advogado que cuida da causa ou a própria empresa ou pessoa física que estiver litigando, que o contrata. Então, essa assessoria e esse trabalho é realizado com vistas ao quê? Dentro da técnica, sem falsear informações, o perito do juízo vai tentar obter o melhor resultado possível para o seu cliente. Por isso, a partir da argumentação, o que ele deve fazer, a partir da argumentação da sua parte, ele deve fazer o quê? Ele deve levantar os fatos que corroboram aquilo que a sua parte já argumentou, passando de argumentação para prova. Ele deve olhar tudo, porque ele também não pode esconder fatos que sejam contrários à sua parte. Mas ele pode também comprovar que o outro lado não está falando a verdade, não afirmou sem ter as provas. E o procedimento do assistente técnico começa depois que o advogado, normalmente, o advogado liga para um assistente técnico de sua confiança, que ele já tem costume de trabalhar, e pergunta a ele quais são os honorários que ele vai cobrar. Então, o assistente técnico analisa os autos do processo, vê qual a dimensão do trabalho e faz uma proposta de honorários. Se o contratante, que não seria o advogado, mas a empresa ou a pessoa física, resolver que ele aceitar a proposta de honorários, o que o assistente técnico deve fazer? Debruçar-se sobre o processo para formular quesitos, ou seja, perguntas ao perito. E essas perguntas ao perito serão apresentadas pelo advogado para que o perito do juízo responda. Após isso, e a coleta talvez de alguns outros documentos, os assistentes técnicos vão trabalhar em conjunto com o perito. O perito vai fixar uma data para iniciar a perícia e, a partir dali, toda a documentação que o perito recebe, ele deve compartilhar com as partes, com os assistentes técnicos e, mais adiante, o perito do juízo vai apresentar o seu laudo, vai juntar aos autos o seu laudo pericial. E então os assistentes técnicos vão fazer a crítica desse laudo. E aí uma questão bastante interessante. Na verdade, quando um perito do juízo faz um laudo, ele pode, em tese, acertar 100%, ou seja, ser um laudo muito bem feito, em que ele respondeu a tudo que lhe foi perguntado e atingiu o objetivo
que foi fixado para ele pelo juiz e pelas partes, ou ele pode ter parcialmente feito esse trabalho, não tendo 100% de acerto. Ele pode ter poucos acertos e muitos erros. Ele pode ter errado tudo. Isso eu já vi, eu já participei de mais de 3.000 processos como assistente técnico, e a gente percebe que existem esses extremos. Sempre o enfoque do perito do juízo pode ser um enfoque que não é exatamente o do assistente técnico. Por isso que, às vezes, um perito deixa de fazer determinada afirmação a partir do conhecimento que ele tem, e o assistente pode contribuir criticando, dizendo, não é bem assim, vamos mostrar aqui qual é a resposta e submeter isso de novo ao perito. E o juiz faz isso, o juiz recebe as críticas feitas pelos assistentes técnicos, pelas partes através de seus advogados, e submete ao perito para que o perito também se manifeste e dê esclarecimento sobre aquilo que está sendo perguntado pelas partes, né? Esse campo de atuação é o mesmo do perito do juízo. Eu lembrava para vocês no programa da semana passada qual é o tamanho, a dimensão da perícia econômica, mas nós temos muita coisa. Avaliação de empresas para fins de dissolução de sociedade, quando os sócios resolvem separar-se, ou até mesmo para espólio, porque o falecido deixou cotas sociais e elas têm que ser distribuídas entre os filhos, e para isso o juiz precisa ter uma avaliação da empresa para saber quanto é que fica para cada filho, se está sendo equitativa essa distribuição. Existem situações ainda em avaliação de empresas em que o credor de um valor não encontra bens do devedor a não ser as cotas que esse devedor tem numa sociedade, numa empresa. Então, o que o credor faz? Ele pede a penhora dessas cotas sociais. Quando ele pede a penhora, ele tem um objetivo, que é o leilão dessas cotas. Mas para leiloar, precisa saber o valor. E para saber o valor, um perito precisa se dedicar a avaliar a empresa. Então, esta área de avaliação é muito requisitada atualmente por causa desses conflitos, né? Conflitos entre sócios, conflitos de credores contra devedores, conflitos de herdeiros e outras atividades que existem. Também, por outro lado, as questões bancárias, que eu já mencionei no programa de semana passada, imensos, 12 milhões de processos no estado de São Paulo, é muita coisa, muita divergência, muitas irregularidades que são levantadas pelos assistentes técnicos dos devedores, mas você também pode ser assistente técnico dos credores, não há problema. Você pode ser assistente técnico do banco, numa relação de crédito, por exemplo, né? E você tem várias outras coisas, várias outras áreas de perícia, apuração de valor locatício de imóveis, a avaliação desses imóveis, que é permitido ao economista fazer também, dentro de determinados critérios. São muitas as questões que os assistentes técnicos podem trabalhar. Na verdade, o assistente técnico responde e recebe a sua remuneração do seu cliente e do advogado que o representa. Diferentemente do perito do juízo, que responde ao juiz e recebe a sua remuneração a partir do depósito de honorários que é feito pelas partes no processo, né? Muitos colegas nossos trabalham como peritos do juízo e como assistentes. Outros trabalham só como peritos do juízo, outros só como assistentes, como é o meu caso. Eu trabalho apenas como perito assistente técnico das partes e dos advogados. O trabalho é muito grande. É claro que, reafirmo, nada é fácil para começar. Então é necessário que o colega economista se dedique e comece, talvez sem deixar o seu trabalho, o seu emprego normal, e comece a trabalhar como assistente técnico, servindo algumas bancas de advocacia, e depois de um certo tempo, dependendo do volume de trabalho e da remuneração que ele recebe, ele passe a ser um assistente técnico com exclusividade, um profissional liberal efetivamente, sem estar vinculado a uma empresa. Mas isso é uma questão
que cada um dos colegas pode definir melhor do que eu. Muito obrigado.